Bom, seja bem-vindo aqui a mais um dos nossos vídeos devocionais falando do estudo da Palavra de Deus. A gente continua no livro de Mateus e eu creio que a gente tem muitas coisas ainda para ouvir, ler e discutir a respeito dos feitos de Jesus. Então, para esse vídeo, eu te convido aí a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 10. A gente vai estudar até o capítulo 12. A gente já tem visto o ministério de Jesus atuando, sendo motivação para muitos milagres, curas, ensinamentos. A gente vê o quanto Jesus tem agido, poderosamente no meio do povo, e não é diferente para esses próximos 3 capítulos. Então, já no capítulo 10, Jesus ele envia os 12 discípulos. A gente viu que Jesus ele estava no seu ministério itinerante, pregando as palavras, manifestando curas, dons, sinais, e Jesus lá atrás tinha escolhido os seus 12 discípulos, aqueles a qual ele chama para fazer parte da sua chamada, fazer parte do seu propósito. Isso nos ensina que ninguém faz nada sozinho, nem o próprio Jesus constrói o que constrói sozinho. Então, já de cara, já fica aí um grande ensinamento para a gente que muitas vezes quer fazer as coisas da nossa maneira ou acredita que pode fazer sozinho, que não precisa de ajuda. Fica aí um grande aviso, O versículo 2, então Mateus capítulo 10, versículo 2 diz assim: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Então ele diz aqui no versículo 5, ele continua esse texto falando que Jesus os envia para pregar o evangelho. Então, diante desse texto aqui, Jesus ele dá instruções bem claras sobre esse envio, sobre o que eles deveriam fazer, quais eram os seus propósitos. Eu destaquei 6 dessas instruções, eu quero falar aqui. A primeira é pregar o evangelho aos judeus. Jesus ele vem, obviamente, para o povo de Israel, primeiramente. É claro que a gente sabe a história, é totalmente abrangente, Jesus veio para os judeus, foi renegado, foi crucificado, morto. Isso também faz com que a palavra de Deus se cumpra quando diz que ele vem para um povo, mas que vai encontrar aqueles que não o buscavam e encontraram. Então, os judeus o desprezavam, O segundo ponto precioso para esse envio é que o tema, era a proximidade do reino de Deus, ou seja, havia um senso de urgência. O reino estava próximo, já era tempo de se converter, tempo de mudar os caminhos, tempo de retomar o relacionamento com Deus, que há muito foi perdido, foi deixado de lado. A terceiro ponto interessante desse envio era que eles fossem curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios, tudo aquilo que o povo via Jesus fazendo e de uma certa forma ficava atônito, ficava ali chocado, ficava ali, poxa, aquilo é realmente uma manifestação poderosa dos filhos de Deus. Então Jesus comissiona, envia, capacita, libera sobre esses discípulos também os mesmos poderes espirituais para fazer o que ele estava fazendo. Uma outra dica interessante que Jesus fala é não cobrar nada por esse ensino, não cobrar nada, não buscar nada em troca, a troco desses favores ou dessas manifestações de glória de Deus. Ele diz no versículo 8: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os doentes, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então, isso aqui já está a ver também com o quinto ponto que eu coloquei interessante aqui, que é de não cobrar, ou de não se preocupar com aquilo que são as necessidades deles, de provisão, de hospedagem, enfim, as necessidades humanas pertinentes ao trabalho missionário, ao trabalho do envio, E não insistir com aqueles que os rejeitassem. Ele diz, na cidade, no povoado que vocês passarem, aqueles que o receberem bem, que vocês os saúdem e deixem a paz com eles, mas aqueles que o tratarem mal, quando vocês forem, retirem aquele lugar. A casa que for digna vai repousar sobre ela. Enfim, várias
instruções legais que Jesus dá para eles. Ele diz para que eles tenham cuidado, porque eles estão sendo homens, né, enviados ali como ovelhas entre lobos e serpentes. Então, às vezes a gente pensa que o envio, o trabalho missionário requer somente a parte bonita de fazer a obra, de edificar o reino, de mostrar ali, né, o poderio do Senhor, mas a gente esquece, né, daqueles trabalhos e do perigo que é também. Então, Jesus ele mostra aos discípulos, né, as prováveis consequências de tudo isso, de segui-lo, né, perseguição, rejeição, traição, desprezo. Muitas vezes você até levanta a tua mão lá e diz: eis-me aqui, Senhor, querendo, claro, manifestar o poder e a glória de Deus, mas muitas vezes a gente vai esquecer, né, da parte difícil que envolve também esse processo. Então, o Senhor, de uma certa forma, exorta para que eles não desanimem, para que eles tenham cuidados, né, para que eles procurem, de uma certa forma, buscar entendimento e não se perder no meio de tudo isso aqui. Eles começam a falar também sobre a parte de confessar publicamente, né? Então Jesus diz, né, aquele que confessa publicamente eu defenderei, né, reconhecerei ele diante do Pai, aquele que não me confessa eu também não confessarei. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo nos nossos momentos de culto, né? Então, confessar publicamente é muito mais do que dizer, né, que você confessa e aceita Jesus na tua vida ou que você se arrepende. É uma confissão que vai muito além daquilo que os lábios produzem. É necessário apresentar ali uma disposição para perseverar, né, e suportar o processo, né? Quem confessa a Cristo deve confessar a disposição de morrer todos os dias e buscar realmente no Senhor a salvação. Um pequeno esboço do capítulo 10 aqui do versículo 1, Jesus chama então os seus apóstolos, discípulos, e lhes capacita com poder. Do versículo 5 em diante, Jesus dá instrução a esses apóstolos sobre como é essa chamada. No versículo 25, Jesus ele entra com um novo assunto, ele fala sobre as prováveis consequências, né, de segui-lo. No versículo 30, Jesus fala sobre o cuidado de Deus, né, com os seus servos. Versículo 32, ele fala sobre confessar ao Senhor e as escolhas que envolvem esse ato. E ele termina o capítulo do 42 em diante falando sobre as recompensas a quem ajuda quem ajuda os servos do Senhor. O capítulo 11, que é o segundo capítulo aqui para o nosso estudo de hoje, para essa mensagem, ele fala sobre a prisão de João Batista. Então, aquele profeta que já era reconhecido, que era marcado, a gente vê que aqui um grande momento de pressão, né? E esses momentos de pressão muitas vezes eles abalam as nossas certezas, as nossas convicções. Perto ali da morte, né, preso numa situação ali muito difícil, João Batista começa a ser perturbado por dúvidas, ser perturbado por uma série de questionamentos. Talvez ali naquele momento ele já não tivesse tanta certeza de que Jesus seria o Messias. Agora, nesse episódio, a gente vê também a mão e a bondade de Deus com ele. Quando os discípulos de João Batista relatam, né, ao Senhor, chegam a Jesus e falam com ele sobre a sua dúvida, sobre as suas questões, sobre o momento em que ele está, Jesus, de uma maneira muito bonita, né, sem grosseria, sem desprezo, sem nenhum tipo de julgamento, Jesus ele sempre nos ensina como agir, como responder. Ele reforça a convicção de João Batista dizendo: voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo, ouvindo. Ele fala isso no versículo 4. Então, assim, a tarefa dos discípulos ali era provar para o João Batista, provar para o seu mestre que Jesus estava sim de fato operando e que aquelas dúvidas, né, que ele tinha na cabeça dele eram uma perturbação do momento e que não valia a pena nem ele dar muita atenção para elas. Eles começaram a falar que Jesus estava curando, operando milagres, ensinando, ou seja, sinais que provavam sim que era ele o Messias, era tudo que ele precisava ouvir, era tudo que ele precisava saber. Nós servimos a um Deus vivo, né? Não é um Deus fruto de imaginação. O Senhor, ele está vivo, então os feitos dele continuam vivos, né? A palavra de Deus lá em Hebreus 13:8 diz, né, que ele é o mesmo hoje, ontem, vai ser o mesmo para sempre. Então esses discípulos vão lá, levam um relato para fortalecer a fé de João Batista, né? Eles dão um testemunho do que Jesus está fazendo. Então
encerra ali o ciclo, né, o Senhor Jesus Cristo encerra ali, falando também que João encerraria o ciclo dos profetas, né? Então ele traz aqui uma grande importância. Ele fala que dentre os profetas, né, dentre os nascidos homens de mulher, nenhum deles é maior que o João Batista. Então Jesus poderia ali em algum momento falar, poxa, mas ele está duvidando de mim, então peraí, vou colocar ele no lugar dele. Jesus não, ele faz ao contrário, ele o honra, ele dá honrarias, ele demonstra a importância dele. Então a gente vê que Jesus, nós não temos um Deus ingrato, né? Um Deus que é mau, pelo contrário. A gente vê que ele é totalmente grato, que ele é totalmente um Deus de honra. Mesmo sabendo que a fé de João Batista estava ali de uma certa forma sendo afetada, sendo colocada em prova, ao invés de criticá-lo, Jesus elogia, defende publicamente. E muitas vezes a gente não valoriza, né, a trajetória de vida de alguém por um simples momento, por um erro, por uma falha, ou por um momento de crise. Então Jesus ele nos ensina aqui, né, a analisar e ver as pessoas da maneira correta, pela ótica correta. Muitas vezes a gente coloca um momento de raiva, de chateação, ou onde uma estação onde a pessoa está mais suscetível a erros e tal, e a gente coloca como se fosse um X nas costas daquela pessoa, quando na verdade a gente tem que aprender com Jesus o que é o amor e como amar, né? Não dá para ficar colocando as coisas acima do que elas realmente deveriam. Jesus o honra. Então esse a gente é importante ter esse exemplo de Deus. No versículo 20 ao 24, Jesus fala sobre as cidades que não se arrependem. Então a gente vê nesse versículo, nesse período aqui, nesse texto, né, do versículo 20 ao 24, que muitas cidades, muitos povos que recebem o testemunho, né, de Jesus, o Evangelho, e escolhem desprezar a mensagem. Então tudo que é operado nela, né, por meio da palavra de Deus, eles permanecem indiferentes. Eles falam de um povo que permanece indiferente à mensagem, indiferente aos feitos do Senhor. E infelizmente isso ainda é uma realidade, né? Muitas pessoas, muitos lugares estão extremamente indiferentes ao poder de Deus. E a gente vê nesse trecho que o Senhor está atento ao comportamento de cada uma dessas pessoas, dessas cidades corruptas, né? Voltadas e cercadas por injustiças, lugares de muito pecado, maldade, devassidão. Então certamente vão ouvir e passar por um julgamento de Deus. E Jesus termina esse capítulo aqui, nos versículos 25, falando sobre um repouso para os cansados. Eu não conheço a tua história, eu não sei nem quem são as pessoas que vão estar assistindo esses vídeos, mas uma coisa é fato, né? Durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, é fato que em muitos momentos a gente se vê diante de grandes perturbações, a gente se vê diante de grandes dificuldades. A gente se vê diante, né, de grandes situações que nos envolvem, gerando muitas mágoas, gerando tristeza, gerando frustrações, gerando um certo cansaço, né, como se a gente tivesse aí com um fardo pesado. É o termo, inclusive, que Jesus usa aqui, né, um fardo pesado. E muitas vezes a nossa vida reflete um fardo pesado que a gente carrega. É como se você estivesse subindo uma montanha, uma escalada ou algo do tipo, cheio, né, com a mochila cheia de pedras. E Jesus nos orienta aqui a trocar os fardos com Ele. A gente vive num mundo difícil, né, muito conturbado, pessoas ansiosas, muitos medos, preocupações, estresse, pessoas com uma sobrecarga, né, seja ela física, emocional, enfim. E Jesus ele apresenta a si mesmo, ele diz, né, no versículo 28 do capítulo 11, ele diz o seguinte. Ele diz assim, versículo 27, para dar um contexto, ele diz assim: todas as coisas me forem entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, versículo 28, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei um descanso. Tomem sobre vocês, versículo 29, o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Versículo 30 termina o capítulo 11 dizendo: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é claro que
quando você está envolvido emocionalmente cheio, né, de questões, falar simplesmente para você ir até Jesus e trocar os fardos, muitas vezes é até complicado, né? Porque soa como se fosse simples assim. E eu pessoalmente entendo que não é tão fácil, mas é necessário, não existe outro caminho. Você tentar de outras formas, você buscar outras formas, não vai mudar a realidade dos fatos. Então, você pode tentar diversas coisas, você pode buscar em diversos lugares pessoas, mas a real, né, a verdade é uma só. Esses fardos só podem ser trocados com Jesus. Então, o convite, né, o anseio, a proposta continua de pé. Troque os fardos, chegue diante de Deus com verdade, chegue diante de Deus com sinceridade de coração, para que Ele possa realmente transformar a sua história. Muitas pessoas vão poder te ajudar, muitas pessoas vão poder te aconselhar, muitas pessoas vão poder até encontrar caminhos ou tentar encontrar caminhos. E de verdade, né, até me coloco aqui como disposição para ouvi-los, orar e quem sabe poder talvez ajudá-los, mas a verdade é que Jesus é quem pode transformar as nossas histórias. A gente pode ajudar a alcançá-lo, ajudar a entender quais são os cenários que estão acontecendo e de repente buscar soluções, mas em tudo é só o Senhor quem pode nos dar uma chance, nos dar uma nova perspectiva. Então, quando a gente chega até Jesus e troca os fardos, eu tenho certeza que as coisas vão clarear nas nossas vidas. Então, vou deixar aqui um esboço do capítulo 11, do versículo 1 ao 6. João Batista então quer saber, né, ele está ali em dúvidas, ele quer saber se Jesus é o Messias. Do versículo 7 ao 11, Jesus dá um testemunho a João Batista, ou seja, uma resposta. Do 20 ao 24, Jesus faz uma denúncia contra essas cidades incrédulas e as suas práticas de vida. E ele termina do 25 ao 30 falando sobre o jugo de Jesus Cristo. Então, o último capítulo para essa mensagem, né, para esse vídeo, é o capítulo 12 do livro de Mateus. E ele começa falando sobre o Senhor e o sábado. Nos primeiros versículos aqui, a primeira parte desse capítulo, ele começa falando sobre o Senhor e o sábado. A gente vê aqui em Mateus, né, do versículo 12, do capítulo 12, né, do versículo 1 ao 8, que uma boa parte dos cristãos e das pessoas em geral, elas são mais apegadas aos efeitos da religião, aos dogmas, às ordenanças, né, do que ao verdadeiro sentido a qual a religião carrega, né? Quando a gente vê aqui na Bíblia, até mesmo nos dias atuais, a palavra religião, a palavra religiosidade virou um termo ruim, o que na verdade não deveria ser, né? A gente vê que de uma certa forma as coisas foram se perdendo. Então, nesse contexto bíblico aqui, os mestres da lei, eles estavam questionando e buscando sempre pegar alguma falha e tentar encontrar algo que pudesse, de uma certa forma, gerar uma expectativa na qual eles pudessem crucificar ou prender ou causar algum mal a Jesus, prejudicá-lo. Nesse momento aqui, eles estão implicando Jesus sobre o fato dele curar e ensinar no sábado, né, enquanto a lei proibia. A lei dizia que o sábado era um dia para não se fazer nada, era um dia de descanso. E a proibição da lei, né, quanto ao não trabalhar no sábado, quanto ao não fazer nada nesse sentido, né, no sábado, ela tinha um objetivo muito bem definido. A gente estudou isso no Velho Testamento, a gente viu que sempre Deus batia nessa tecla. O povo ele devia parar o que fazia, os seus trabalhos, as suas atividades, enfim, para ouvir a palavra de Deus, para orar, para buscar ter intimidade. A intenção que eles aqui colocam não era de transformar um sábado num Deus ou idolatrar o sábado, algo do tipo, né? O que acaba acontecendo. Então você vê, um entendimento errado de algo transforma uma bênção em maldição. Então os mestres da lei, eles começam a venerar o sábado e tentar crucificar, né, as atitudes de Jesus naquele momento. Eles não entendem que o que Jesus estava fazendo era a mais perfeita forma de manifestação de Deus e adoração a Deus. Ele estava curando, libertando. Então, o Senhor ele nos dá aqui a verdadeira razão.
Então, os mestres da lei, eles continuam questionando aqui, né? Olha o que ele diz no versículo 9 em diante. Ele diz assim: saindo daquele lugar, eles dirigem-se à sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Então ele procura um motivo para acusar Jesus e lhes pergunta: é permitido então curar no sábado? E ele responde no versículo 11: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irão pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. E então, versículo 13, ele disse ao homem: estenda a mão. Quando ele a estende, ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus, versículo 14, saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar a Jesus. Então, nota aqui que a resposta de Jesus fere aos interesses dele, porque muitos criavam animais, então eles entenderam o sentido da coisa. Nenhum deles iria abrir mão de salvar o seu animal, por exemplo, porque eles também não queriam, né, sofrer prejuízos. Então, de uma certa forma, Jesus foi muito bem cirúrgico aqui na sua resposta para tocar o coração deles e realmente tocar na ferida, vamos assim dizer. Então, o Senhor, ele cura o homem, ele faz o bem, algo que é constante no seu ministério. Por onde ele passava, ele manifestava curas e milagres. É muito importante a gente entender realmente os princípios que estão por trás de cada coisa que Jesus está nos ensinando. Então, a gente não entrar nesse caminho dessa religiosidade, como o pessoal coloca aqui, né? Esses mestres da lei, não é esse o caminho. A gente precisa entender os propósitos e o verdadeiro desejo de Deus sobre todas as coisas, né? As profecias de Jesus, sobre Jesus mostram que ele viria para ser alguém alguém que estava ali diferente, né, do que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam alguém extremamente político, que viesse com uma liberdade política, e na verdade Jesus vem com uma liberdade espiritual, de cura, de manifestação de poder, né? Jesus não veio para ser um governo político, desordeiro ou guerreiro, algo do tipo, né? Ele está num outro patamar, entendeu? Então, as pessoas não entendem, sabe, os poderes que Jesus manifesta. E ele é realmente o motivo de todas as coisas que a gente vive. Os fariseus, eles começam a acusar Jesus. A gente vê que dos versículos 15 em diante, ele começa a manifestar mais curas, poderes, etc, né? Agora, do versículo 22 adiante, eles começam a acusar Jesus pelas suas curas. Então, eles eram pessoas que não curavam ninguém, que não faziam nada, e automaticamente, quando vê Jesus manifestando poder, a imagem religiosa deles fica totalmente comprometida, e eles começam a acusar Jesus de expulsar demônios com autoridade concedida por outros demônios. E é uma grande loucura, porque embora o diabo, né, esteja derrotado, a gente sabe que ele não é burro. Então o apóstolo Paulo, ele nos aconselha a não ignorar, né, os seus atos, a sua esperteza, as suas artimanhas. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele diz que o Satanás é astuto e que ele sabe o que faz. Então não faz sentido, né, o que as pessoas começavam a declarar sobre Jesus usar o poder de Satanás para expulsar outros demônios. Qual seria o sentido de tudo isso? Então acaba aqui a gente classificando como uma grande blasfêmia, né, tudo que eles estão falando. Jesus, ele começa a ser aqui transferirem para Jesus esses fardos, né? Então eles emitem alguns julgamentos muito ruins. Então ele diz aqui no versículo 28, né? Versículo 27: se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chego vocês no reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderia roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que está comigo não ajunta e espalha. Por esse motivo eu lhe digo, versículo 31, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado,
Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem da que há de vir. Considerem uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecido pelo seu fruto. Raça de víboras, versículo 34. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro coisas más. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Aqueles caras estavam totalmente amargurados. Jesus aqui começa a nos ensinar sobre isso. E ele fala sobre esses casos onde essas pessoas estavam querendo incriminá-lo ou manchar a sua imagem a troco de nada. Então, eles continuam, eles pedem que o Senhor faça milagres, como se fosse um exemplo assim, pô, tia, faz um milagre aí, você não tá fazendo nada. Então, cara, era muito absurdo a forma como eles tratavam o sobrenatural. Os milagres, eles não são uma fonte de exibicionismo, né? As pessoas muitas vezes querem ou veem uma cura e acham que você vai sair curando todo mundo, ou quando Deus usa para liberar uma palavra profética, que você vai sempre ser uma fonte de palavras proféticas. E, cara, isso não existe, assim, sabe? Deus, ele faz tudo com um propósito, e cada sinal operado possui um objetivo claro, específico. Jesus, ele se nega então a operar um milagre, né? Apenas porque eles querem ver, e eles pedem um sinal poderoso. Ele cita até o profeta Jonas. Então ele usa o exemplo de Jonas, que passou por 3 dias ali, né, no ventre, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, para indicar o período da sua ressurreição. Ele usa esse período de 3 dias para fazer um link com o que vai acontecer com ele, ou seja, morrer e em 3 dias ressuscitar. Então, pessoas que foram libertas de opressão, maldição, feitiçaria, quando elas experimentam o poder de Deus, né, elas são realmente libertas de tudo isso. Olha o que diz o versículo 43. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então traz consigo outros 7 espíritos piores, e ele, entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim encontrará esta geração perversa. Jesus está falando sobre aqueles que recebem uma oportunidade, que são libertos dos seus pecados, que são libertos dos seus vícios, das suas falhas, enfim, das suas limitações, mas que não permanecem. Então, é o típico exemplo aqui daquelas pessoas que recebem uma libertação, recebem oportunidade, mas que não se mantêm no caminho de mudança. Elas recebem uma bênção, recebem um momento e depois se desviam do propósito que Jesus entrega na mão delas. E automaticamente elas voltam, né, a ser recorrentes nos seus erros, nas suas falhas, e voltam a piorar até, né? Muitas vezes se encontra até num estado pior. É isso que Jesus está ministrando aqui. Pessoas que nesse momento, né, ele fala aqui, usa o exemplo de Satanás, que sai daquela casa e procura um lugar para morar, não encontra. Então ele volta para aquela casa onde estava e encontra tudo vazio, limpinho, arrumado, porque assim, né, Jesus o libertou, deixou toda a casa arrumada, bonitinha, mas aquela pessoa não fez daquela casa uma morada para o Senhor. Então a casa fica vazia, abandonada. Satanás volta lá e leva junto com ele mais uma galera, e isso faz com que aquela pessoa fique pior do que já estava. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o capítulo termina aqui, do versículo 46 até o 50, com o Senhor fazendo uma declaração muito esclarecedora sobre quando se trata, né, sobre a família, as multidões. Ele diz assim: Jesus falava à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. E alguém, versículo 47, lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E aí ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, esta é minha irmã e minha mãe. Ou seja, ele vai de encontro
com uma mensagem, né, que é passada de veneração, né? Ou seja, Jesus ele não ficava venerando as pessoas, a sua família ou fazendo algo do tipo. A família de Jesus era aqueles que estavam dispostos a fazer a vontade do Pai. E muitas vezes a gente fica numa posição muito difícil, né, de estar com as pessoas a qual a gente cresceu, nasceu, amizades, enfim, que porventura não querem, não entendem o mesmo propósito de vida ou não desejam isso para a vida delas. E a gente fica ali insistindo. Jesus está nos dando um exemplo que a gente tem que estar com as pessoas que querem caminhar para o mesmo caminho que a gente. Amar, continuar orando, buscando soluções alternativas, buscar ali um auxílio, buscar em oração para que essas pessoas sejam visitadas assim como nós também fomos um dia, mas buscar seguir o caminho daqueles que vão para a mesma estrada que a gente. Porque é como ele diz, né? Quem faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E é assim que ele finaliza, né, esse capítulo 12. Antes de encerrar esse vídeo aqui, quero orar para que essa palavra traga frutos aqui em nossos corações em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, te agradecer por esse dia, essa mensagem. Eu espero, Pai, que de verdade os corações sejam cheios da tua presença, os corações sejam cheios da tua manifestação de glória, Pai. Eu te agradeço, Espírito Santo, por ter, mesmo eu com uma voz muito difícil e uma garganta muito complicada, com dificuldade para falar, mesmo assim conseguir trazer essa mensagem que não é minha, que não nasceu do meu desejo, mas que nasceu do teu coração. Que pessoas sejam tocadas por essas palavras, sejam transformadas, sejam curadas, que em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra diz aqui, Senhor, essa palavra mesmo disse que aqueles que te seguem por muitos momentos vão ser perseguidos, rejeitados, vão se sentir traídos, desprezados, mas que em tudo o Senhor é quem tem nos sustentado, é o Senhor quem tem nos cuidado. O Senhor mesmo disse nessa palavra, Pai, para que nós viéssemos a nos achegar a Ti, trocar contigo os fardos, Pai. Há muitas pessoas com fardos pesados, Pai. Nessa hora eu troco contigo, eu lanço, Senhor, essa mochila de pedras, Pai, aos pés da cruz, coloco diante de Ti para que seja feita a Tua vontade, Pai. Ainda que seja pesada, a cruz que o Senhor nos dá é leve, diante de todas as preocupações, aflições, medos, ansiedades e uma série de coisas que nós carregamos durante a nossa vida. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, troca essa noite os fardos dos teus filhos e filhas, coloca, Senhor, um fardo, Pai, um fardo novo, um jugo novo, porque o Senhor mesmo disse que o Senhor é manso e humilde, e nós queremos ser como o Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, nos visita, Pai, quebra, Senhor, da nossa mente toda religiosidade que nos afasta da Tua presença, em nome de Jesus. Assim como os fariseus que ficavam procurando motivos para justificar suas convicções e perderam a oportunidade de glorificar a tua presença, de glorificar a tua grandeza, Pai, o teu poder, o teu sobrenatural. Eu te peço, Deus, tira da nossa mente toda armadilha, toda falha, Pai, tudo aquilo que nos permite ou que nos rouba da tua presença, nos rouba dos teus propósitos, Pai. Nós vamos olhar por fé, Pai, que a gente não venha se perder em pequenas pedras, Pai, que nos fazem tropeçar e perder a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, ao lugar mais alto de intimidade contigo, que em nome de Jesus, que a gente seja, assim como diz essa palavra, aqueles que fazem a vontade do Senhor que está nos céus, para que a gente seja como uma família, filhos e filhas, irmãos e irmãs do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que os nossos frutos sejam frutos bons e que permaneçam, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, libera sobre nossas vidas uma unção de capacitação sobrenatural, para que a gente jamais, Deus, venha se perder nas nossas opiniões, nos nossos achismos, ou até mesmo sermos influenciados por qualquer pessoa, por qualquer situação que não venha edificar o Teu nome, que não venha trazer frutos para o reino de Deus, em nome de Jesus. É assim que eu oro, te agradecendo, glorificando, porque Deus é bom em todo o tempo, em nome de Jesus. Essa palavra abençoe demais o teu dia, a tua vida, a tua história. Que você fique bem, que essa palavra traga muitos frutos, que
você me ajude a alcançar outras pessoas também, enviando essa mensagem, essa palavra para eles assistirem e serem abençoados em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Vou ficando por aqui. Vocês tenham um ótimo dia, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.